Este é o Conversas Cruzadas. Deputado, por gentileza, estamos de volta no Conversas Cruzadas aqui na TV Com, discutindo a greve do magistério, que começou nesta segunda-feira. O André, pelo Twitter, entra governo e sai governo, e a conversa é sempre a mesma. Nós não podemos responder pelo passado, mas durante as campanhas, está dizendo aqui o André pelo Twitter. A Salete em Criciúma, que nos acompanha, ela diz assim, ela quer saber o que o governo vai fazer em relação aos professores que não estão em greve. Já que o governo não vai negociar com quem está em greve, quais os procedimentos para com os professores que estão trabalhando? Vai negociar com eles? Primeiro, agradecimento a eles. Eu acho que eles entenderam o espírito de que é importante, em primeiro lugar, preservar o aluno, o estudante e a sociedade. Em segundo lugar, nós temos feito, já fizemos uma webconferência, uma teleconferência com os nossos diretores de escola na semana passada. Temos trabalhado uma série de orientações com eles para que a gente possa, principalmente, reconhecer esse trabalho que está sendo desenvolvido pelos professores que não estão em greve. E o governo reitera, ele quer avançar e, para isso, ele precisa ter um interlocutor do outro lado que esteja em condições também de fazer essa negociação de maneira mais, menos pressionada. E a gente entende que, por exemplo, no ano passado, ao longo do período de negociação durante a greve, só estendeu a paralisação. A gente entende que não há necessidade de imprimir um prejuízo tão grande assim aos alunos, aos seus pais e até aos próprios professores. E aqui eu preciso até identificar, deputado, o que aconteceu nessa escola que o governo não encerrou ano letivo em dezembro. As escolas tinham um calendário para cumprir. Mas não tinha estudante lá. Isso que eu preciso identificar por que essa escola estava sem estudante. Não tinha nenhum estudante, só o professor pagando castigo. Vou até buscar com o senhor qual é essa escola para que a gente possa identificar. Porque, Punição na verdade, pela greve. Esse período era de reposição de aulas. E, lamentavelmente, eu tenho que dizer, e talvez por isso muitos professores estejam repensando essa questão da paralisação nesse momento, uma vez que vinha um processo de negociação e de avanço, é que a reposição, eu tenho várias manifestações de diversos pais que a reposição do ano passado deixou muito a desejar. Então, por isso é que a gente tem que ter muita clareza e muito cuidado na hora de realizar a paralisação. Não se tira o direito da categoria de paralisar, mas os prejuízos acabam incorrendo principalmente para os alunos. Secretário, um dos nossos encaminhamentos no Conselho, e você inclusive participou dessa comissão, é a questão do novo plano de carreira para o magistério. Como fica agora essa questão do novo plano de carreira, nesse momento? Desculpa, posso responder? Começa com 1.450 e morre com 1.450. Essa é a carreira. Sim, mas isso é um entendimento que... É uma ironia dramática, mas é mais ou menos isso. Não, isso é um entendimento. Foi cumprido o piso, mas há uma compressão violenta da carreira. Isso aí é trágico para o magistério. Mas a carreira se comprime até o ano que vem para mais de 2 vezes o valor inicial. Se o piso for cumprido na carreira, não vai haver descompressão da carreira. Inclusive, o nosso departamento jurídico, como o Deschamps disse, que era uma questão legal, está entrando na justiça já foi esmagado ano passado, nesse sentido. Agora, o que me deixa muito, muito chateada, para não dizer irritada, é que a gente tenha que recorrer à justiça novamente, fato que o governo já tinha feito isso e atrasou a implementação do piso de 2008 para cá. Então, a minha pergunta é, como é que nós vamos ficar? Nós vamos ficar na judicialização da educação? É isso? Tudo vai passar pela via legal? Então, essa que é a questão. Não é o ideal, né? Não é o ideal, porque vai ficar o confronto. E pode ter certeza que se essa greve que for fraca, e não acredito que ela vá ser, pode não ter adesão do ano passado, mas eu já comecei greves com 20% de adesão e dentro de uma semana ou mais nós conseguimos fazer com que a greve tomasse fôlego e andasse. Sabe? Eu acho menos de 5% eu não vou discutir. Você está dizendo isso, a nossos números da secretaria nunca bateram, Eduardo. Você sabe disso. Agora, se nós vamos judicializar a questão da educação, então nós não precisamos estar discutindo aqui, vamos lá para a justiça. A questão da educação é uma questão de Estado, não é de justiça. Bom, pessoal, aqui é o seguinte, o Jorge pelo Twitter disse que na lei 11.738, principalmente em seu artigo 3º, está claro que o piso não deve ser aplicado, que o piso deve ser aplicado na carreira. Aqui, pelo Twitter, com o nome de Educação em Luto, diz o seguinte: magistério virou bico, cada vez mais professores sem formação em sala de aula. Claro, porque ganham o mesmo que especialização.
Em Santa Catarina, o professor com ensino médio ganha o mesmo que especialista. Pode? Se é a CT, sim. Pô, mas isso é uma distorção tremenda, secretário. Desculpa, eu não entendi a pergunta. O professor com ensino médio ganha o mesmo que aquele que tem especialização? Se o cara é ACT, sim, porque ele está... resposta anterior. Todo ele mundo é ganha alguma sim. coisa. Vai chegar a isso. Depende de outra questão que nós temos que avaliar em relação à questão da carreira, que é outra distorção que existe em relação à regência de classe. Se o professor com ensino médio, que normalmente atua nas séries iniciais, ele tem regência de classe de 40%, e o professor do ensino médio, o professor com especialização, que atua nas séries finais ou no ensino médio, ele recebe regência de classe de 25%, neste momento, é por isso que a gente quer descomprimir a carreira, sim, isso pode acontecer, mas por conta de uma característica da carreira de Santa Catarina. Os demais estados, inclusive estados, né, que em primeiro lugar aqui aplicaram a lei do piso em relação ao vencimento inicial, bom, é a explicação. Tanto eu entendo, Claudete, que não justifica que o governo tenha o plano de revitalização da carreira para aumentar essas diferenças. Mas estados onde... Nos poucos estados onde não há problema em relação a esse item, é porque, na verdade, não existe mais regência de classe. Secretário, é o seguinte, o Henrique Tobal Júnior mandou um monte de pergunta aqui, a gente tem que responder pelo menos uma dele aqui. Ele diz assim, se o governo quer conceder o reajuste do piso deste ano, em 2013, o reajuste de 2013 ficará para quando? É a grande pergunta. Normal. Em relação ao piso, não há problema em relação a isso. Até porque é o seguinte, as pessoas têm me perguntado muito sobre isso e é importante esclarecer. Nós temos, por lei, e esse é o entendimento do governo do Estado, não é só do governo do Estado de Santa Catarina, isso é um entendimento nacional, de aplicar o reajuste no valor do piso. Se eu tenho agora um valor que eu quero antecipar, os impactos que eu tenho fazendo qualquer antecipação de descompressão da tabela, eles vão ser, no valor final, vão chegar no mesmo valor lá no ano que vem. Agora, os impactos do valor somatório que eu tenho, dos valores que eu vou despender, eles dão impactos maiores. E o que o governo está procurando fazer, vou repetir, é ter recursos, principalmente, para não investir única e exclusivamente na questão salarial dos professores. Nós já estamos fazendo um investimento de mais de 600, 700 milhões na folha de pagamento. Nós precisamos, por exemplo, de algo em torno de 600 milhões de reais, professor Maurício. Eu sei que está ali no plano que o próprio Conselho apresenta, para melhorar a infraestrutura das escolas. As nossas escolas precisam de investimento em infraestrutura, precisam de investimento em tecnologia e inovação. São mais 100 milhões por baixo nesse primeiro ano, sem contar mais 200 milhões aí nos próximos anos para que a gente dote as nossas escolas de tecnologia. Tem uma série de outras ações do governo para que a gente possa melhorar as condições da educação de Santa Catarina.